Amém. As crianças, se eu não me engano, já estão lá no culto infantil, né? Isso. Muito bom. Estamos voltando do retiro de casais. Muitos não voltaram, estou achando, né? Que ficaram pelo caminho, eu acho. Estão esticando talvez mais algum tempo. Foi um período muito bom ali. Começamos na sexta-feira, encerramos hoje na hora do almoço. Foi muito bom ter esse tempo ali como casal. Os casais ali podendo se conhecer um pouco mais, aprendendo um pouco mais, blindando o seu casamento. Foi um momento muito gostoso. A gente pôde conhecer algumas pessoas também ali. Foi bênção de Deus. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei no meu apartamento de frente para o mar. Então, assim, eu e a Ana ficava na sacada, assim, olhando assim aquele mar, aquele barulho, aquele céu cinza de Guaratuba, né? Foi maravilhoso ali. Mas por quê? Não é porque eu sou pastor que eu fiquei com esse quarto, não. É porque eu fui o primeiro a fazer a inscrição. Então o pessoal que fez primeira inscrição pegou de frente para o mar. É isso, Anadélio? O Anadélio falou assim que ele só estava chateado que ele esqueceu o chimarrão dele, para ficar tomando na sacada ali, né, vendo aquele mar. Então, quando abrir as inscrições para o próximo retiro de casais, você já faz a sua inscrição. O Everton e a Dani que se virem para colocar você de frente para o mar, né? Então, já faz ali no começo as suas inscrições. Como que foi bom nós estarmos ali. E o retiro de casais, esse tempo que a gente separa, tem muito a ver com esse tema, um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável. E aí, deixa eu fazer essa pergunta a você. Você tem um coração ensinável? Eu estava pensando se eu tenho. E aí eu descobri que tem muita coisa que eu tenho, mas tem algumas coisas que eu não tenho, não. Parece que às vezes o meu coração ele é meio seletivo, sabe? Por exemplo, se determinada pessoa está trazendo aquele conhecimento, meu coração está aberto para aquilo. Mas se for determinada pessoa, meu coração dá uma travadinha, sabe? Acontece com você também isso? Dependendo de onde vem a informação. Eu lembro uma vez eu fui numa igreja, e quando eu cheguei lá, eu fui lá que eu gostaria de ouvir determinada pessoa pregando, e quando eu cheguei lá não era aquela pessoa, era uma outra, e não era pastor, e eu lembro que meu coração deu uma fechada, eu falei, Deus, queria tanto ouvir uma palavra do Senhor. E aí aquela pessoa pregou, uma mensagem muito simples. E Deus falou comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo naquele dia foi: quem disse que precisa ser outro para falar? Eu uso quem eu quero. O meu coração precisa estar aberto para aquilo do Senhor. E nós começamos a estudar coração ensinável. Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje. Pega a sua Bíblia aí. Não coloca para a gente ainda ali não. Isso. Livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Esse é o nosso texto base para estudarmos aí esse tempo sobre um coração ensinável. Então, vou fazer algumas perguntas para você sobre Filipenses, tá bom? Quero que você me responda aí. Essa carta foi escrita para quem? Os crentes de Filipos, esse está fácil. Tá. Onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Estava em Roma, estava preso. Isso, então ele escreveu de dentro da cadeia. Qual é o conteúdo principal dessa carta? Falsas doutrinas, que mais? Alguém aqui? Alguém falou ali, um bem baixinho. Alegria. Paulo fala de uma maneira, é uma carta, gente, essa carta é muito legal, porque essa carta, ela é escrita de uma maneira muito espontânea. Ele vai escrevendo para um pessoal que ele tem uma intimidade muito legal, então ele vai escrevendo. Se a gente pudesse lê-la em grego e conhecesse bem o grego, você ia ver que é uma carta bem íntima, fácil, gostosa, e ele vai escrevendo para o pessoal, e nessa carta ele está escrevendo da cadeia, falando de ser alegre, falando de estar bem, dando diversos conselhos. Agora pode colocar para a gente outra tela. E a gente começou a falar exatamente pensando em um coração ensinável, olhando para essa carta, que nós temos que aprender a agradecer com Paulo. No capítulo 1 vai tratar sobre isso, ali as ações de graça. O versículo 3 diz assim, todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus.
Paulo está com o coração agradecido, e ele vai nos ensinar a ter um coração agradecido. Só que Paulo fala também que a gente precisa aprender pelo sofrimento. E esse assunto é tão profundo que o pastor Ilquias, ele ficou 2 mensagens nos falando sobre que nós precisamos aprender pelo sofrimento. Está ali no capítulo final do capítulo 1, e como nossa vida precisa ser. E hoje de manhã, penso que o pastor Ville falou sobre humildade. Cadê o pastor Ville? Foi sobre isso, né? Ele pregou sobre aprendendo sobre humildade. E ele fala que Jesus, o texto vai dizer, ele vem e ele toma forma de homem com passos humildes, e ele suporta a cruz, e a gente precisa aprender sobre humildade com o mestre. E hoje nós vamos conversar, e o tema é exatamente aprender a ser luz. Gente, aprender a ser luz, quando está tudo dando errado, ser luz quando as coisas não estão legais, eu acho tão difícil. A música que a gente cantou, mesmo que os meus dias sejam maus, como que é a letra? Meus dias sejam bons ou sejam maus, Deus comigo está. Veja, ser luz quando eu percebo Deus comigo é uma coisa, mas ser luz quando eu não vejo Deus comigo, ou quando as coisas estão dando ruins, quando eu recebi a notícia que vai ter um corte de 50% dos funcionários da empresa, quando eu descobri que a gente não vai poder tirar férias na data que eu queria tirar, quando aquela situação chegou à tona e veio lá o diagnóstico daquela doença, quando a gente fica sabendo daquela separação, daquele casal de amigos, quando uma notícia difícil chega, quando nós somos bombardeados por essas coisas, é mais difícil ser luz. Mas quando eu olho, de onde Paulo está escrevendo, o contexto que ele está vivendo, eu acho que a gente pode aprender alguma coisa com Paulo hoje sobre ser luz. Nós vamos ao texto de Filipenses 2, do 12 ao 18, está projetado para a gente ali, está na versão da NVT, então você vai perceber, de propósito aqui eu insisti em colocar uma versão diferente, porque tem alguns textos aqui que você já sabe muito decore, então você olhando para outra versão, talvez te chame a atenção algumas coisas. Diz assim a partir do versículo 12: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura, inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Quando eu olho para esse texto, Paulo ele vai dando diversos conselhos e ele vai nos ajudar a realmente brilhar nesse mundo. E a pergunta que eu faço nessa noite é: como que podemos brilhar em uma geração corrompida e perversa? Porque é isso que o texto diz, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Como brilhar hoje em dia, naquela época, como podemos fazer isso? E quando eu olho para esse texto, eu penso que o primeiro passo para brilharmos é desenvolva a salvação. Na tradução que a gente está acostumado, mais antiga, diz exatamente esse termo: desenvolva a vossa salvação. O texto diz: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor.
O que significa desenvolver a salvação? O que significa trabalhar a salvação? É você pegar, fazer um voto e você dizer: eu vou daqui até Paranaguá a pé. E quando eu chegar lá, eu vou cumprir o meu voto e aí eu desenvolvi a minha salvação. É essa a ideia? Não, não é essa a ideia. É então eu fazer um jejum de 40 dias, onde eu não vou me alimentar, vou fazer igual Jesus, e aí eu desenvolvi a minha salvação. É isso que é desenvolver a salvação? Veja, algo que precisa ficar muito claro aí, quando fala desenvolver a salvação, eu não preciso fazer algo para que a salvação aconteça. A salvação é dom de Deus, presente de Deus, quem fez foi Jesus. Jesus me dá a salvação. Isso tem a ver com o ato salvador de Jesus. Mas o texto está dizendo, olha lá, como que eu faço para desenvolver a salvação? Trabalhando com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Qual é a ideia? A ideia é: você foi salvo, você ganha um bilhetinho de salvação de Jesus, e às vezes parece que eu vou guardar essa salvação no bolso para usar no dia que eu morrer. Não, trabalhar a salvação, desenvolver a salvação eu não sou alguém que é salvo e fica parado no tempo, eu continuo crescendo como cristão. A salvação vai sendo desenvolvida em mim, vai crescendo em mim. Não é algo que eu guardo para o dia apenas do juízo, o dia que eu vou me apresentar diante de Deus. Desenvolver a salvação é não ser apenas um crente que vem aos cultos. Desenvolver a salvação é viver em obediência a Deus, com reverência e temor. Desenvolver a salvação não é ficar correndo atrás de profecias e revelações, é fazer aquilo que Deus nos manda. Eu fui um dia num culto, eu era adolescente. Ana, essa parte você não pode ouvir, tá? Eu era adolescente, aí no final do culto, chegou uma menina assim para mim. Eu devia ter 16, 17 anos. A menina chegou para mim, olhou para mim com toda a autoridade que ela tinha no coração dela e disse: você vai ser meu, em nome de Jesus. Eu tomei um susto e falei: está amarrado. E meus amigos deram risada. Se ela fosse um pouquinho mais bonita, eu acho que eu tomava posse. Mas eu saí dali, e aí naquela hora eu saí, meus amigos dando risada, a gente conversando sobre aquilo. Eu não sei se a menina fez de zoeira ou se ela fez sério, não me lembro, não fiquei ali para descobrir, né? Mas eu fiquei pensando o quanto pessoas vão atrás de palavras assim, e palavras ditas desse jeito se tornam a realidade para ela, porque alguém disse que Deus disse. Eu estou te dizendo, Deus está dizendo que você precisa dar o seu carro. Veja, isso não tem a ver com desenvolver salvação, correr atrás dessas informações. Parece que às vezes o desenvolver a salvação tem a ver com correr atrás do que Deus pode me dar e me oferecer, aquilo que Deus pode revelar sobre o meu futuro. Parece que às vezes nós não queremos Deus, nós queremos um vidente. Nós queremos que Deus olhe para a nossa mão e leia as linhas da nossa mão. Gente, é a igreja errada, não é a igreja do Senhor Jesus isso. Desenvolver a salvação com reverência e temor é abaixar a cabeça quando a cajadada vem. Eu gosto muito desse exemplo. Um dia eu aprontei e o pastor veio falar comigo, e aí ele foi bem duro comigo. E aí ele falou: se você quisesse revoltar e tal. Aí eu disse assim: não, pastor, eu sou ovelha. Se o senhor está dizendo, eu vou baixar a cabeça. E aí eu escutei uma história que dizia exatamente isso. Ovelha, quando o pastor dá a cajadada, ela baixa a cabeça. Lobo mostra as garras. Desenvolver a salvação é aprender a baixar a cabeça para as pancadas que vêm. É aprender, se for para rosnar, é para rosnar contra o inimigo, nunca
para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O problema é que, sabe aquele texto que diz assim, resistir ao diabo, e o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Parece que a gente tem feito assim, resistido a Deus e abraçado o diabo. Isso não é desenvolver a salvação. Por isso que o texto vai dizendo assim, trabalhem com afinco isso que vocês receberam. Porque um dia alguém fez a pergunta, quem aqui quer aceitar Jesus? Levanta sua mão, e as pessoas levantam a mão. Agora faz uma oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Aí a pessoa entrega a vida. E parece que ali terminou. Não, ali apenas começou algo que eu preciso ir desenvolvendo e crescendo, e amadurecendo, e aquilo começa a produzir frutos, e aquilo começa a fazer sentido. Quando eu começo a olhar para a história da minha família, dos meus pais, quando eu vejo quando Jesus chega na vida deles, e isso vai se espalhando para nós como filhos, e isso vai chegando agora já para os netos dos meus pais, a salvação, aquilo que Deus fez, foi se desenvolvendo e foi crescendo, porque aquilo não pode parar em mim, e aquilo não pode parar apenas como um levantar de mãos e um dia de decisão, precisa ser mais do que isso. Nós precisamos, para brilhar nesse mundo, desenvolver a salvação. Vamos pensar no dia que você entregou a vida a Jesus. Lembra aí, o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Lembra do dia? Mais ou menos, eu tinha 14 anos quando entreguei minha vida a Jesus. Quantos anos você tinha? Imaginou? Lembrou? O quanto você desenvolveu da salvação até hoje? Se faz uma semana, é só uma semana. Mas a maioria aqui faz mais de um ano, faz mais de 10 anos, talvez há 30 anos. Como que está isso? Será que ainda é a mesma coisa do que foi lá atrás? Nós precisamos desenvolver a salvação. Segundo passo, para a gente realmente brilhar em meio a uma geração corrompida e perversa, confie no agir de Deus. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Vocês lembram que versículo que é esse na tradução tradicional? Como que é? Alguém leia para mim aquela versão tradicional. Deus é o que opera, vós tanto querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Pois ele é que opera em vocês tanto o querer e o efetuar. Mas isso ficou tão batido na nossa fala, Deus é que faz tanto querer quanto efetuar, que eu preferi colocar exatamente essa versão para a gente pensar um pouquinho de maneira mais profunda nela. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Nós precisamos confiar no agir de Deus. Deus, Ele está agindo em você, e através de você. A pergunta é, eu tenho deixado Deus de fato agir, ou eu tenho me fechado para aquilo que Deus quer fazer? Um coração ensinável é aquele que abre a mente e diz assim, o que Deus pode fazer e quer fazer através de mim? Eu contei essa história algumas vezes, mas eu acho que cabe nesse momento, quando eu fui em um culto da Donep, e eles falaram o seguinte, que nós temos apenas aprendido a consumir palavra de Deus. E a gente vem culto após culto, após culto, e a gente consome palavra de Deus, e a gente vai buscando e vai recebendo, só que a gente precisa aprender a distribuir a bênção, não apenas consumir bênção. E eu tinha 16 anos, aconteceu muita coisa quando eu tinha 16 anos, e eu tinha 16 anos, cheguei à igreja, chegávamos na igreja às 18 horas para orar, e a gente orava até a hora do culto às 19, eu lembro que eu estava de joelhos orando, e eu disse assim, Deus, eu ouvi ontem, que eu preciso também ser um distribuidor de bênçãos. Como eu faço isso? Na hora eu ouvi. É esquisito isso, mas eu ouvi, mas sem voz, mas eu ouvi. Senta em tal lugar e fique em oração. Na hora eu falei assim, hã?
Eu não entendi, tipo, é isso mesmo? Eu ouvi mesmo? Eu fiquei em dúvidas. E aí a voz repetiu: senta do lado de tal pessoa e fique em oração. E aí eu fui para o culto. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar quieto, eu sou muito agitado. E quando começou o culto, a minha amiga foi falar uma coisa para mim, para a gente conversar na hora do culto. Eu disse assim para ela: fique em oração. Quando eu disse fique em oração, ela pensou: alguma coisa muito séria está acontecendo para o Nildo ficar quieto. E a gente ficou em oração naquele culto. E o pastor pregou sobre o agir de Deus e tal. Quando foi no final do culto, no final, ele começou a chamar as irmãs da intercessão para virem à frente para orar pelas pessoas. E aí me chamou e chamou essa minha amiga. E a gente foi à frente. Eu lembro que eu era um dos únicos adolescentes que estavam ali à frente, eu e essa minha amiga. E a gente estava ali, e eu lembro que eu tremia, e eu me sentia alguém extremamente incapaz e imerecedor de estar ali. Mas Deus me colocou ali, eu não merecia, mas era Deus que estava agindo. E as pessoas começaram a vir à frente, o pastor disse: agora vem à frente e receber uma oração. E eu lembro que a mensagem que ele fez é daquelas mensagens que todo mundo vai para frente. E todo mundo estava recebendo uma oração, e as pessoas faziam fila naquelas pessoas para receber oração. E a primeira pessoa que chegou para mim era um problema conjugal. E eu pensei: que bom, é mais fácil orar por isso, porque ninguém vai ver o resultado, né? Eu pensei na hora, não era uma cura. A fé estava forte naquele dia, né? Eu orei eu tremia, gente. Quando chegou a terceira pessoa, era um problema na coluna. E eu não sabia o que fazer, e eu orei. E Deus curou a pessoa imediatamente. Instantaneamente. Nunca tinha acontecido isso comigo. E não costuma acontecer também muito, tá? Mas aconteceu naquele dia, naquele instante, daquela maneira. E eu olhei para aquilo, e não era eu. Era Deus fazendo, não existia dúvida alguma, não existia uma sombra de dúvida que foi Deus. Totalmente Deus, nada de mim. Deus agiu, porque é Ele que vai me dando poder para realizar aquilo que é do agrado dEle, ou seja, Deus vai colocando desejo no meu coração em servi-lo. Mas existe também em mim uma luta, porque o maligno também sopra e joga seus dardos, e ele vem de alguma maneira também me levando para outros lugares, e eu vou precisar confiar no agir de Deus, e eu vou precisar escolher o agir de Deus. É interessante que nós começamos a ver movimentos de avivamento chegando à igreja, e movimentos eles vão chegando, e o agir de Deus vai chegando, mas junto também chega todo o movimento do maligno, criando facções, criando fofocas, criando disputas, criando situações difíceis, porque o maligno vai continuar agindo, mas eu não preciso temer a mão do maligno, porque eu preciso confiar no agir de Deus. Eu queria que você guardasse isso muito forte no seu coração agora. Eu não sei o que está acontecendo na tua história, na tua vida, no teu trabalho, no teu casamento, mas confie no agir de Deus. Confia. Talvez você vá perder o emprego. Confia no agir de Deus. Talvez você vai ser promovido. Confie no agir de Deus. Talvez você vai receber o diagnóstico, sim, de uma doença triste, terrível, mas confia no agir de Deus. Talvez os seus filhos vão ficar com uma postura ainda mais rebelde, mas confie no agir de Deus, ou seja, não se desespere. E dessa maneira eu brilho, porque eu não confio nos meus passos, na minha força, eu confio na força do Senhor. Terceiro passo que o texto nos traz é exatamente esse: livre-se da murmuração, façam tudo sem queixas nem discussões. Livre-se da murmuração. E esse é um tema que eu tenho falado muito, porque é um tema que eu vejo ele de uma maneira muito repetida na boca do crente. Às vezes nós murmuramos demais, gente. Parece que nós acabamos de sair do Egito com Moisés e a gente vai reclamando junto com o povo do Egito. E a gente vai reclamando e a gente vai dizendo aquilo que a gente não tem mais, aquilo que a gente perdeu e aquilo que já foi. E parece que a gente vive numa nostalgia, apenas dizendo que o que já foi era bom e o que nós temos agora é ruim.
E a gente esquece de louvar aquilo que Deus nos deu, agradecer por aquilo que a gente recebeu. Tem horas, gente, que as coisas vão ficar difíceis mesmo, mas eu preciso me livrar de queixas e discussões, eu preciso viver uma vida longe disso. Parece que é mais fácil apenas reclamar do que agradecer. Eu vi um filme um tempo que eu achei muito interessante, uma cena, porque mostrava um pai e uma mãe extremamente entristecidos e brigando veementemente com uma adolescente. Era um troço terrível. Só que daí mostra o dia do nascimento dessa criança. Essa criança é dada como morta e depois ela volta e os pais com uma alegria recebem aquela criança e existe uma alegria em receber aquela criança. E depois volta de novo para o tempo presente, e parece que aquele sentimento de gratidão pela criança, por ela ter vivido, parece que tudo aquilo foi esquecido, porque os pais só sabiam reclamar por quem era agora aquela adolescente. Parece que eu me esqueço das bênçãos de Deus. Parece que é muito mais fácil eu reclamar por causa do tempo que está frio, é muito mais fácil eu reclamar por causa do carro que não funcionou, é mais fácil eu reclamar por causa da falta de dinheiro, e eu me esqueço do que Deus me deu. Eu lembro, gente, quando eu tinha um chevetinho, verdinho, que no porta-mala entrava água, e era uma bênção aquele chevetinho, a gente vinha de Paysandu para cá. Eu lembro que quando a gente estava naquela serra de Maringá, vindo para cá, e nas curvas o bichinho cantava bonito, assim, um louvor a Deus, assim, nas curvas, assim. Quando eu cheguei, levei na oficina, metade do pneu estava no arame. E Deus me guardou aquele momento, ainda bem que eu não sou de correr muito, senão eu tinha passado direto naquelas curvas. E como era bom, a gente chamava, na época passava Malhação e tinha o Ogromóvel, daí alguém apelidou o nosso carro de Ogromóvel também. E eu lembro como foi bênção aquele carro. E eu lembro quando eu e a Ana, a gente entendeu de Deus que a gente precisava vender aquele carro com 2 objetivos: pagar as contas e a metade a gente ia dar na igreja. E a gente entendeu isso juntos, a gente pagou com metade, a gente vendeu o carro, pagamos as contas. Você viu que não era tanta conta assim, né? Porque metade de um chevetinho a gente pagou as contas. Pagamos as contas e a outra metade a gente deu de oferta na igreja. E a gente estava indo embora, foi da igreja que a gente saiu. E Deus guardou a gente. Quando a gente chegou em Curitiba, a gente não tinha, eu estava desempregado, e Deus foi abrindo as portas. A Ana grávida do Daniel, a gente não tinha um plano de saúde, e eu entro numa empresa que tinha acabado de fechar um contrato com a Mil, sem carência. Veja, Deus me coloca num lugar onde o plano de saúde estava sem carência alguma. A Ana já estava 3, 4 meses, eu não lembro. 6, sei lá, sei que estava para ganhar, e a gente pôde usar o plano de saúde, e a gente olha isso, é mão de Deus, mas quando eu vejo agora alguma dificuldade, é tão fácil esquecer. Como eu vou brilhar? Como que você vai brilhar no seu trabalho, se você é o que mais reclama do chefe? Como que você vai brilhar com os seus amigos, se você é o que mais reclama da sua esposa, do seu marido? Se você tem os piores filhos do mundo, porque você só reclama deles? Não, a gente precisa parar com isso, porque a gente só vai brilhar quando palavras de louvor brotarem da nossa boca. Eu acho muito interessante quando Moisés, ele saiu do Egito, e eles andam durante 40 anos, e eles chegam numa região chamada Meribá, né, porque significa discussão, e ali eles pedem, o povo pede água e está reclamando, e Moisés fica bravo com aquele povo. Miriam tinha acabado de morrer, estava um negócio terrível, e aí Deus fala assim, chega para aquela rocha, e diz assim, sai a água. Só que ele está tão bravo, que ele quer resolver com a força do braço dele, que ele pega aquela vara, e ele dá na rocha 2 vezes, e a água sai. E Deus diz assim, porque em vez de você me honrar, você quis fazer com a tua força, você e Arão não vão entrar na terra. E todo aquele povo murmurador também não entra na terra prometida. E eu tenho entendido que todas as vezes que nós escolhemos o caminho da murmuração, nós perdemos de ver as bênçãos de Deus.
Pessoas que vivem murmurando não conseguem ver a beleza da ação de Deus, porque elas estão perdidas num mau humor, numa amargura violenta no coração, e elas não conseguem ver a bênção de Deus, elas não conseguem admirar algo simples que Deus está fazendo, porque elas estão apenas envolvidas em discussões e murmurações e reclamações. Pessoas assim não brilham, elas escurecem o ambiente, elas tampam a luz, porque da boca dela não sai louvor, sai reclamação. Deixa eu perguntar para você, responda aí dentro de você. Você é um murmurador, uma murmuradora, ou você é um adorador, uma adoradora? Você é daquele que louva a Deus, mesmo se os dias são ruins? Ou se você é um daqueles que só reclama, mesmo quando o dia está mais ou menos? Quem é você? Quarto passo. Nós precisamos nos manter limpos. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus. Para brilharmos, gente, nós precisamos nos manter limpos. Não tem outro jeito. Estava nos Legendários um dia, e foi muito interessante um momento de uma dinâmica lá, e naquele dia havia chovido muito, então tinha muito barro, e eu estava com a minha lanterninha de testa, assim, e a minha lanterna caiu no chão. E aí eu achei a minha lanterna. Só que a minha lanterna não brilhava mais, porque tinha uma crosta de barro bem na lâmpada. Então eu passei o dedo, sabe quando você tira com o dedo? Mas meu dedo também tinha lama, então imagina você limpar lama com lama, né? Tentei tirar ali, ficou aquela luzinha fosca, mais ou menos, brilhava, sei lá, parecia que a pilha estava fraca, parecia que não prestava mais, mas o problema é que estava suja, tinha sujeira na lente. Eu fico pensando quantas vezes nós queremos brilhar, nós queremos ser bênção, nós queremos de alguma maneira fazer diferença por onde passamos e não conseguimos, porque estamos sujos. Nós precisamos manter uma vida limpa, uma vida correta, uma vida certa. Eu não estou dizendo que você não vai errar, gente. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Pelo contrário, certeza que você vai pecar. Talvez você já pecou hoje, ou talvez você vai pecar daqui a pouquinho. Talvez, isso faz parte da vida. A diferença é quando se eu escolho continuar no pecado, ou se eu escolho confessar o meu pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Confessai as vossas culpas. É assim que a palavra de Deus vai ensinando. Eu preciso me manter limpo. Um dia, um dos meus filhos, eu não vou falar qual deles, a gente levou, eles tinham comido bastante amora, né, Ana? Eles tinham comido amora. E aí, Paysandu ou Curitiba, um dos dois lugares, eles tinham comido bastante amora. E aí a gente colocou para tomar banho numa banheira. Quando a gente terminou, olhou, eles estavam na banheira assim, a gente olhou, na banheira estava cheia de amora. E a gente olhou, mas eles comeram amora antes, por que tem amora na banheira agora? Saiu de dentro deles um monte de amora. E a gente olhou naquela água, onde eles estavam, que era para ficar limpo, eles estavam ali inseridos naquela coisa que era uma mistura de amora com outras coisas ali a mais. E foi terrível aquilo. Foi terrível. Quando aí a Ana pega, e aí damos outro banho, porque precisava ficar limpo. Eu fico vendo, gente, que às vezes nós estamos ingerindo coisas, e são exatamente essas coisas que estão nos sujando, que estão trazendo tanta impureza para a nossa vida. E quando as pessoas olham para nós, à nossa volta só tem sujeira. Quais são as sujeiras que você está ingerindo? Não se iluda. É aquilo que você come, é aquilo que você bebe, que é aquilo que sai. Jesus disse assim: aquele que tem sede, venha e beba da água que eu der. E aquele que beber, rios de água viva vão fluir de dentro de você.
E a pergunta é, se eu bebo a água que Jesus dá, qual é a água que sai? Água limpa. Qual água você está bebendo? Qual é a água que você está bebendo? Porque a água que você bebe é essa água que sai. Eu preciso me manter limpo. E por último, para brilhar nesse mundo, eu preciso entregar-me por inteiro. O texto diz assim: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada. Confesso que quando eu preparava esse esboço, eu não queria trabalhar esse ponto, não. Discutindo até, eu e a Ana, a gente foi preparando muita coisa junto ali, e eu acho muito difícil esse aqui. Talvez para mim, de maneira pessoal, esse talvez seja o mais difícil, porque é me alegrar mesmo se eu perder a vida. É me alegrar mesmo que tudo esteja dando errado. Porque no versículo anterior, Paulo está dizendo assim: olha, eu espero que quando Jesus voltar, Ele encontre vocês bem. Espero que eu não tenha feito as coisas inutilmente. Mas ele continua: contudo, eu vou me alegrar mesmo que eu perca a minha vida. Eu vou me alegrar mesmo que tudo dê errado, porque eu me entrego a Deus como uma oferta derramada. Eu acho muito interessante a ideia de oferta derramada, porque é uma oferta que não tem como ser devolvida. Oferta derramada é quando pegava-se algo e derramava no altar, não está mais no pote. Não é mais o óleo que está no pote, então qualquer coisa ele volta. Não é mais aquilo que dá para voltar atrás. Oferta derramada é aquilo que foi colocado e não volta mais. Entregue-se por inteiro. Para brilhar, gente, na nossa geração, para ser luz. E é isso que a gente precisa aprender, é nos entregar, mas isso precisa ser por inteiro. Não dá para ser por parte. Não tem como ser evangélico não praticante. Não tem como. Não tem como ser cristão não praticante. Não caminha junto. Ou nós somos, ou não somos. Ou de fato nós entregamos a vida a Jesus e caminhamos com Jesus, ou nós não fazemos isso. Porque quando nós simplesmente assumimos uma postura religiosa, estamos apenas aqueles que ficam perto do Evangelho, caminham com o Evangelho, mas naquele dia vão ouvir de Jesus: não vos conheço. Imagine isso, está lá no céu, momento de festa, mas antes da festa tem aquele momento para fechar a conta, de julgamento, e aí Jesus, a gente chega assim: Jesus, eu estava lá no culto, eu era daqueles que contribuía, eu era daqueles que fazia isso, fazia aquilo, e Jesus olhar bem para a gente com aquele olhar de ternura, de tristeza nesse momento, e ao mesmo tempo de severidade, olhar para a gente nos olhos e dizer assim: não te conheço, não conheço vocês que praticam a iniquidade. E olhar para aquele outro grupo e dizer assim: vinde benditos de meu Pai, que o céu está preparado para vocês desde a fundação dos tempos. Eu fico pensando nesse momento. Esse momento vai ser de alegria e de tristeza. Imagino que talvez o próprio Jesus chore nesse momento, mas ao mesmo tempo com toda a santidade e justiça que está no coração dele, porque é aquilo que aconteceu. Eu olho para esse texto, e esse texto, nesse momento, ele não está falando de salvação. O que ele está dizendo ali é que se eu sou salvo, eu preciso entregar minha vida por inteiro e me alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Não existe crente, de fato, pela metade. Uma amiga minha dizia assim, não tem meio grávida. Ou ela está grávida, ou não está. Não existe meio cristão. Ou você é cristão, ou não é. E se sou, eu preciso aprender a ser luz. Para a gente concluir, como podemos brilhar em uma geração corrompida e perversa? Esses são os nossos passos. Primeiro, desenvolva a salvação.
Você precisa crescer. E como que a gente desenvolve a salvação? É em obediência, é crescer, é continuar evoluindo. É estranha essa palavra, né? Continuar evoluindo, mas é isso mesmo. Nós precisamos continuar crescendo, porque eu não posso ser o mesmo crente de quando entregou a vida a Jesus, que tinha os mesmos pecados, as mesmas práticas. Eu preciso dar passos diferentes. Eu preciso confiar no agir de Deus. Eu não sei às vezes o que fazer, mas eu preciso confiar que Deus está agindo em mim e através de mim, mesmo que as coisas comecem a dar errado à minha volta, eu preciso confiar. E isso faz, se eu confio, eu preciso me livrar da murmuração. Abandona esse coração murmurador. Pede perdão hoje para Deus. Se você está com um coração murmurador, fala assim: Deus, me ajuda, Deus. Como que eu reclamo da vida? Ó dia, ó céus, ó azar, parece que a minha boca só tem isso. Eu preciso aprender a dizer: Deus, obrigado. Deus, eu te louvo. Deus, eu não estou vendo a coisa boa, me mostra, porque eu não estou vendo, eu só estou vendo desgraça. Que tem gente que tem o dom de ver desgraça, né? Ela só vê desgraça. Deus, me ajuda, me ajuda. Mantenha-se limpo. Veja, mantenha-se limpo, é porque Ele nos limpou, e agora eu preciso fazer de tudo para continuar limpo, e se eu me sujo, eu me limpo de novo, e se eu me sujo, eu me limpo de novo, e eu preciso me entregar por inteiro. Não dá para ser por partes, precisa ser todo, um todo, e isso sim, a minha vida vai fazer sentido, e aí sim, eu e você vamos brilhar. Quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos aí e fazer aquela autoanálise, igual a gente faz em culto de ceia, quando a gente pergunta: Deus, tem alguma coisa em mim? Tem algo que eu preciso crescer? Eu preciso desenvolver a salvação, confiar no seu agir, me livrar da murmuração, me manter limpo, me entregar por inteiro. O que precisa acontecer, Deus, para que eu possa brilhar no meio dessa geração onde eu vivo? Diga para Deus. Talvez Deus te fale algumas coisas, e aquilo que Deus trouxer ao seu coração, você pede perdão. Você já fala: Deus, me perdoa porque eu estou fazendo isso, Deus, eu estou vacilando nisso. Se tem algo aí que você precisa entregar para Deus, você diz: Deus, eu te entrego tal coisa, eu te entrego tal situação. Deus, eu preciso do seu agir. Pai, nós precisamos, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Todos nós aqui, Deus, a começar em mim, Deus, nós precisamos aprender a ser luz. Pai, quantas vezes parece que a gente não desenvolveu nada desde o dia da nossa salvação. Parece às vezes, ó Deus, que ficamos patinando nos mesmos pecados, nas mesmas ações. Nos ajuda, Deus, a crescer, Senhor, a amadurecer na fé. Nos ajuda, Deus, a confiar no seu agir. Tem horas, ó Deus, que a gente não confia. Deus, parece que é mais fácil confiar nas circunstâncias, naquilo que vemos, e a gente esquece de confiar que o Senhor está no controle. Nos ajuda, Deus, a ter uma língua de adorador, ó Deus, que possa sair da nossa boca, Deus, palavras de adoração e não de reclamação. Nos ajuda, Deus, a nos manter limpos, Pai. Nos perdoa, Senhor. Deus, olha para os pecados que foram confessados aqui nessa noite. Nos perdoa, Pai, nos lava, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos manter limpos, Deus, e nos dá coragem para nos entregar, Senhor. Deus, tem horas que a gente não quer, não. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a ter um coração ensinável, Deus, que aprende a ser luz, que brilha, Deus, no meio de uma geração, ó Deus, que precisa tanto da tua luz. Eu quero pedir, ó Deus, que cada um aqui possa brilhar lá no trabalho, Senhor, que eles possam brilhar lá na escola, na faculdade, que eles possam brilhar em suas casas, com as suas famílias. Pai, eu quero pedir por homens aqui que possam brilhar nas suas casas, mulheres que possam brilhar nas suas famílias, ó Deus, que filhos, ó Deus, sejam luz do Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que cada um que está aqui hoje, aqueles que nos acompanham pela internet, entendam isso, ó Deus, e sejam luz nesse mundo de trevas, ó Pai.
Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, nos dê coragem, Senhor. Nos tira, Pai, de um comodismo, de um mornismo, ó Deus, onde a gente simplesmente vai vivendo uma vida morna, longe, acomodada. Nos sacode, Senhor, para que a gente possa viver diante do Senhor com graça, com misericórdia, brilhando, ó Deus, no meio dessa geração. Cuida de cada um aqui, ó Pai, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção, mas eu quero deixar um convite a você. O pastor Vili falou no comecinho do culto, domingo que vem nós vamos ter batismo. Nós vamos começar às 19 horas o culto, domingo de manhã tem a profissão de fé, domingo à noite tem o batismo, vai ser um momento especial, convida aí os amigos, vai ser aquele culto que a gente dá uma ênfase bem legal aí nos batismos. Que Deus abençoe, vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar o meu coração, de adorar. Cante junto. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar o meu coração, de adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Levante a sua voz. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu